Está começando o primeiro episódio do Set Imobiliário. Esse conteúdo é especialmente para você que tem o sonho em ter a sua casa própria e acha que é algo impossível. Que vai comandar o programa aqui junto conosco. Prazer em ter você aqui, Arthur. Prazer, Andressa. Prazer, pessoal. Fica ligadinho que só vem conteúdo top para oficializar nossa união. Muito obrigada. A partir de agora, viu? Andressa é uma cliente prêmio e você, cliente prêmio, que quer ficar por dentro das novidades, fica ligadinho com a gente, segue a Prêmio no Instagram, ativa as notificações do canal dos 7 segundos e vem com a gente. Olá, cliente prêmio. Estamos falando com vocês diretamente do portal 7 segundos para trazer as melhores notícias do mercado imobiliário do Brasil. No programa Escuta o Véio. Com a gente, o Véio, Reginaldo Luiz, diretor e CEO da Prêmio Imóveis, com experiência de 15 anos de mercado. E com a gente hoje, nosso convidado, a gente tem uma honra de trazer um convidado especial demais para vocês, que ele é diretor e está à frente da Solution Consultoria Solution. Sidney Calisto, há 12 anos de mercado, tá? Eu acredito que seja a maior correspondente imobiliário do Agreste Alagoano, para tirar dúvidas para vocês, né, em relação a todo o processo de financiamento. É um prazer, Sidney, ter você aqui, um correspondente de referência no mercado imobiliário de Arapiraca, e com certeza vai tirar todas as dúvidas das pessoas que estão interessadas em fazer algum tipo de financiamento imobiliário em nossa região. Olá, amigos. Obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui, principalmente trocando ideias, né? A gente vai falar muito papo legal, papo que agrega na escolha do seu imóvel, e a gente não poderia perder essa oportunidade de estar presente. Obrigado realmente a vocês. Um conteúdo exclusivíssimo, tá? E a gente queria deixar claro para vocês que todas as perguntas que a gente vai fazer para os nossos convidados, para o Sidney, para todo mundo que vai nos dar a honra de estar aqui, veio diretamente de vocês aí de casa. São perguntas enviadas pelo nosso Instagram, né? E as pessoas vão ser citadas aqui. Agradecer a todo mundo que participa, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de todo mundo. E essa é a nossa função aqui. Esclarecer o máximo possível das suas dúvidas para trazer um conteúdo muito fácil de entendimento, por isso que a gente está com a presença de Sidney aqui. E, para começar, eu queria fazer uma pergunta para o Sidney, que foi a Ana que direcionou para a gente no Instagram, e ela pergunta assim: Sidney, existe a melhor época do ano para se comprar um imóvel, para fazer o financiamento da casa própria, ou ela, mesmo que seja à vista? Qual é que você fala sobre esse tema? Ana, obrigado aí pela contribuição com o programa. Não existe a melhor época do ano para você comprar um imóvel. O imóvel você pode comprar em qualquer época do ano. Costumeiramente no Brasil, as pessoas dizem que o ano só começa depois do carnaval. Aí a gente percebe que o mercado fica mais aquecido depois dessa data. Mas não quer dizer que você, em janeiro, se você está com as condições financeiras e está no seu radar a compra de um imóvel, que você possa estar comprando esse imóvel. Então a resposta seria: qualquer época do ano é viável você estar comprando um imóvel. Velho, nesses 15 anos de mercado da Prêmio Imóveis, na sua experiência no mercado imobiliário, o que é que você fala sobre esse tema relacionado a tempo de financiamento, tempo de casa própria, durante o ano? Não existe melhor época do ano para se comprar um imóvel. Existe o melhor momento que você esteja disposto a comprar, que tem interesse de comprar. Ou, né, o momento que você achar que a sua renda é o suficiente para financiar o imóvel. Então, a qualquer momento, nós estamos à disposição para que você possa tirar suas dúvidas e comprar o seu imóvel. Perfeito. Sidney, a Jaqueline mandou perguntar para você como é que ela pode saber, como saber se ela pode financiar um imóvel ou não. A pergunta dela é quais seriam as condições para se financiar um imóvel? Veja só, o primeiro passo, você tem que saber que você não pode ter restrição cadastral. O cliente ele tem que estar adimplente com suas contas. Depois disso, ele precisa ter capacidade financeira para o financiamento. O que é a capacidade financeira? Ele precisa ter a renda e essa renda comportar a parcela que ele quer financiar. Para que isso aconteça, é feito um cálculo que é mais ou menos 30% do valor da renda.
Aí o cliente ele procura o seu corretor de imóveis, procura a Prêmio Imóveis e faz essa simulação inicial, entrega toda a documentação. Depois disso, a gente recepciona e vai colocar no sistema. Esse sistema vai fazer uma análise de crédito que vai mensurar o histórico do cliente, o relacionamento com o banco e com os outros bancos, o valor da renda que ele possui, a quantidade de endividamento, que é os empréstimos ou financiamentos que ele possa vir a ter em outras instituições, e vai dar um resultado com a parcela que é aprovado. Então, a partir dessa parcela, a gente vai fazer o cálculo de quanto é que ele consegue financiar. Seria basicamente isso. E o principal, o cliente ter a consciência de quanto é a parcela que cabe no orçamento dele. Eu acho interessante sempre estar analisando esse histórico econômico, né? Essa histórico financeiro de cada um, né, velho? Em relação a essa condição para financiar o imóvel. É bom a gente salientar de que muitas vezes o cliente acha que com a renda que ele tem, ele não pode comprar. Mas a gente precisa entender de que ele pode fazer a composição da renda, ou seja, juntar renda com algum familiar, com o esposo, com o filho. Então, isso vai dar um valor maior de financiamento. Então, é bom sempre estar atento a não estar entrando no SPC, no Serasa, para que não prejudique uma avaliação futura para um financiamento imobiliário. Então, é interessante que as pessoas se atentem a isso para facilitar o seu financiamento. Hoje a gente tem inúmeras situações, tá? Que o cliente tem essa vontade, esse sonho, esse desejo, que é normal, a casa própria, mas por algum motivo ou alguma restrição que já venha por esse histórico financeiro, infelizmente fica inviável essa aquisição. A Carla perguntou para o Sidney o seguinte: quais são as opções de financiamento disponíveis para a compra do imóvel, incluindo taxa de juros, prazo e garantia? Foi pesada essa. Essa ela foi longe, foi longe. Qual o nome da colega? Eita, saiu aqui. Jaqueline. Jaqueline. Veja só, sua pergunta é bastante pertinente. Hoje, a gente tem financiamentos desde a aquisição de terreno e construção, como construção em terreno próprio, e a compra do imóvel já pronto, que ele pode ser novo ou usado. Então, a gente subdividiu aí, no mínimo, em quatro situações possíveis para o cliente. A compra do imóvel pronto é aquela que o cliente enxerga aquele imóvel pronto, seleciona ele e faz esse financiamento. As taxas de juros vão de 4,25 até 10,65. E o que é que vai definir essa taxa? O programa que o cliente vai se encaixar. O programa que o cliente vai se encaixar, eles são dois que mais a gente visualiza no dia a dia, que é o Minha Casa Minha Vida, programa Minha Casa Minha Vida, e a carta de crédito SBPE. O programa Minha Casa Minha Vida, como o pessoal sabe, é que a taxa de juros ela é subsidiada pelo governo, ou seja, ele tem uma taxa de juros menor e, além disso, o cliente pode ainda receber um subsídio. Essa taxa de juros começa a partir de 4,25. E o cálculo dessa taxa vai ser de acordo com a renda do cliente. Então, quando o cliente apresentar a renda que for colocado no sistema, o sistema é quem vai informar quanto vai ser a taxa. Já a maior taxa é para os clientes do SBPE, que são para aqueles clientes que têm uma renda acima de R$ 8.000, geralmente. Imóveis, depende da cidade, que tem o teto do Minha Casa Minha Vida. Arapiraca, por exemplo, é 191, Maceió, 208. Aí vamos ver qual vai ser o enquadramento correto. Aí esse cliente do SBPE, ele paga uma taxa de juros um pouco maior. Essa taxa de juros, ela, para um imóvel pronto no SBPE, a efetiva está em torno aí de 9,99 na taxa balcão, né? Porque também tem essa subdivisão para o cliente que tem relacionamento com a Caixa, ele consegue uma taxa menor. E para a construção, aquisição ou construção em terreno próprio, 10,65 para quem a efetiva, né? Para quem está sem relacionamento com a Caixa. Aí, concluindo a resposta da pergunta, então a gente teria imóvel pronto, novo ou usado, aquisição de terreno e construção em terreno próprio, e taxa de juros vai depender do enquadramento do cliente. E esse enquadramento vai depender da renda, das condições financeiras do cliente, do valor do imóvel. Então, no caso dessas dúvidas, para que seja sanado de forma mais específica,
que você saiba qual que você se encaixa melhor, a gente sempre orienta a procurar o corretor de imóveis. Tem aqui a Premium Imóveis, que vocês podem estar procurando, vai passar a documentação para eles, e eles, juntamente com a gente, vai fazer um filtro do que melhor se encaixa para você. Eu acho interessante reforçar também que, como a gente teoricamente está falando para um público, perguntar ao velho que, dentro de Arapiraca, que é o nosso município atual, o que é que tem de tendência para esse tipo de financiamento? O que é mais procurado, pelo menos para a Prêmio ou para os corretores da Prêmio, em relação a essas categorias de financiamento? A maioria da procura é em relação ao Minha Casa Minha Vida, que são imóveis que vão até o teto no limite de 191 mil. Mas a gente tem uma procura também, está crescendo uma procura por imóveis um pouco mais caros, em condomínios fechados, imóveis de aquisição e construção. A gente vai, acho que lá na frente, falar um pouquinho de o que é aquisição e construção, para que você possa entender melhor, né, sobre esse processo que a Caixa tem. A gente tem o imóvel pronto, seja ele usado ou novo, e temos o imóvel que é aquisição e construção. O Sidney, daqui a pouco, acredito eu, que vai estar falando sobre o que é aquisição e construção em em terreno próprio e aquisição e construção em terreno de terceiros. Mas eu acho que a procura hoje em Arapiraca é pela questão do Minha Casa Minha Vida. A gente está com uma pergunta aqui muito pertinente, tá? Eu acredito que seja a dúvida da maioria das pessoas que acompanham a gente. Deixar claro para vocês a nossa gratidão por você estar aqui com a gente até o momento, tá? Dizer a vocês que sigam as nossas redes sociais, sigam o canal do 7 Segundos. Hoje é o maior portal de notícias de Alagoas, do Agreste Alagoano, e sigam a Prêmio Imóveis no Instagram, @Prêmio Imóveis. Lá no Instagram da Prêmio Imóveis, a gente recebeu uma pergunta que eu acredito ser de uma pessoa que já esteja no mercado, mas é importante sinalizar pelo fato de algumas de vocês estejam com essa dúvida. Então, qual é o valor máximo que eu posso financiar no imóvel e se eu consigo fazer esse cálculo sozinho? Tá? Isso é uma pergunta que a gente recebe muito e eu queria que o Sidney respondesse sobre isso. Veja só, caros amigos, essa é uma pergunta que sempre traz uma pergunta, sempre traz outra pergunta junto. Se pode financiar sem entrada? O que acontece? O financiamento ele é feito até 80% do valor do imóvel. Então, um imóvel de 150 mil, ele vai financiar 120 mil. Mas, no caso do Minha Casa Minha Vida, que tem um subsídio, vamos supor que o subsídio seja 20 mil. O cliente que conseguir esse subsídio, em torno de 20 mil, esse subsídio vai diluir da entrada, que a entrada seria 30 mil, correto? 150 é o valor do imóvel, 120 é o valor financiado e 120 mil subsídio. Então, a gente completa aí 140 mil. Vai faltar 10 mil de entrada. Esses 10 mil, o cliente também pode estar usando o FGTS para diminuir nessa entrada ou até sanar toda a entrada, a depender se ele possui o FGTS. Então, há casos que o cliente consegue comprar sem dispendiar recurso próprio. E há casos que o cliente vai precisar ter recurso próprio. Isso vai depender muito de cada cliente. Então, cada cliente ele tem que ser analisado pontualmente. Por exemplo, já um cliente que vai financiar no SBPE um imóvel de 500 mil, ele vai precisar de 20% de entrada da mesma forma, que seria, no caso, 100 mil reais, que financiaria 400, 100 mil de entrada. Então, dessa forma, não dá para a gente ter dizer assim, ó, esse cliente ele vai financiar sempre essa entrada. Por quê? Porque no Minha Casa Minha Vida, a gente tem taxas, tem questão de subsídio, tem questão de FGTS, que também pode ser usado no SBPE. E também tem a questão da aprovação do cliente. Tem cliente que quer um imóvel de 500 mil, mas o sistema só aprovou para ele 300. Ele vai precisar dar 200 mil. Então, pessoal, o ideal, se você perguntou também no final da pergunta, você me disse assim, que se tinha como saber sozinho isso. Tem como você iniciar uma pré-análise, que é através do simulador da Caixa, que está disponível no site da Caixa. Só é botar lá no Google, simulador Caixa, já é o primeiro link que aparece. Você faz uma simulação e você tem uma noção de quanto é que vai gerar de entrada. Mas a gente volta a reforçar que indica que você pega toda a sua documentação, procura um imobiliário, um corretor que você tenha confiança
entrega essa documentação, que são documentos pessoais, documento de identificação, documentos de renda, para que seja feito a melhor análise, o melhor cenário para você. E não se compare ao vizinho, ao amigo, porque às vezes para o vizinho pode ter sido muito bom ou pode ter sido ruim, e para você vai ser uma situação diferente. É um ponto que eu vejo, assim, a gente sinaliza muito lá na Prêmio, e eu queria que o Vai falar sobre isso. É uma frasezinha que diz assim, Sidney, eu acho interessante. Cada CPF é um CPF. Então, eu vou pedir para o Vai dar uma explicada em relação ao o que quer dizer cada CPF é um CPF. Como é que a Prêmio vê essa questão? Olha só, pessoal, a gente entende de que tem que ser analisado caso a caso. Como o Sidney falou, em algumas situações, muito rara, o cliente talvez não precise tirar dinheiro do bolso, porque ele já tem o FGTS com valor superior ao que necessita de entrada. Ele ganha o subsídio todo. De que forma? Tendo composição de renda, tendo um dependente, que seja o filho, que seja o esposo, que seja a mãe. Então, são várias situações que a gente vê no dia a dia. Então, você que acha que não pode comprar, tire isso da cabeça, porque a gente já teve N casos de pessoas que achavam que jamais poderia comprar uma casa e realizou o seu sonho. Procure um corretor credenciado junto ao Cresce, procure a imobiliária que você queira trabalhar para fazer essa avaliação. Eu tenho certeza que todas elas vão te ajudar da melhor forma, mas os nossos corretores da Prêmio estão capacitados, estão prontos para tirar qualquer dúvida que você tenha. Para o SBPE, a gente tem muitas opções também. Arapiraca hoje tem N opções de construções de casas acima do teto do que a gente chama do Minha Casa Minha Vida. Em condomínios fechados, em lugares onde você realmente queira morar. Nos 4 cantos de Arapiraca, a gente tem opções para que você possa escolher onde quer construir e realizar o seu sonho. Então, procure um corretor de confiança seu e procure saber dele se você tem condições e o que é preciso fazer para comprar o seu imóvel. Nas nossas redes sociais, a gente recebe uma pergunta que é frequente. Eu acredito que todo mundo que mexe com o mercado imobiliário há muito tempo pode confirmar sobre isso. O Sidney também acho que deve confirmar essa pergunta que é frequência. E ela é bem simples e objetiva. Eu posso financiar um imóvel sem entrada, ou seja, qualquer imóvel tem a necessidade de ter uma entrada para aquisição desse financiamento? Responda. Ajuda a gente. A gente volta àquela análise que a gente fez agora na pergunta anterior. Essa questão do sem entrada, ela vai variar muito das condições do cliente. Porque, por exemplo, quando se financiava um imóvel de 100 mil, aí 100 mil, a Caixa financia 80%, que é 80 mil. Aí o cliente recebeu o subsídio máximo, em torno de 20 mil. Então, esse subsídio ele já supriu a necessidade da entrada. Aí ele iria conseguir sem entrada. Para o cliente também que tem o FGTS, que o FGTS é dele. Ele também deve ser considerado como uma entrada, mas muitas vezes as pessoas pensam na entrada só quando é o recurso próprio, quando tira o dinheiro do bolso, quando sai do bolso. Você compra um imóvel de 500 mil, você tem 100 mil de FGTS, você pode utilizar esse FGTS e está comprando, entre aspas, sem entrada, sem tirar o dinheiro do bolso. Você vai precisar descapitalizar. Não vai precisar descapitalizar, exatamente. Então, a gente volta àquela tecla. Fornece o maior número de informações possíveis, fornece a sua documentação, passa na entrevista com o corretor que ele responde as perguntas, não pensa que isso é burocracia. É que ele está tentando tirar um feeling seu do que filtrar as coisas que vai lhe ajudar. Como se você tem um dependente, no caso do Minha Casa Minha Vida, como se você tem o FGTS. O FGTS também, ele ajuda na diminuição da taxa de juros em alguns casos. Então, tudo isso é importante. A gente precisa salientar para vocês também que o ato da valorização do financiamento, ele tem uma certa burocracia, porque a Caixa ou qualquer banco financiador, ele está adquirindo uma responsabilidade com você com o prazo de 360 meses ou 420, dependendo da situação do financiamento. Então, é como se a Caixa estivesse disponibilizando para você e valorizando o seu histórico financeiro e lhe aportando esse dinheiro para que você
tenha o compromisso e a responsabilidade de vir a pagar com essas parcelas disponíveis. É muito bem frisada essa situação, que a ideia do financiamento bancário, aqui a gente está falando principalmente de Caixa Econômica, ele não tem a intenção de que você que tenha inadimplência e ela venha a tomar o seu imóvel por atraso. A intenção é que você compre e pague. Então, por isso que você passa por uma análise de crédito, por isso que você é prestigiado quando você tem um histórico bom, por isso que você tem que estar sem restrição cadastral, para que seja aprovado o teu crédito. Então, a intenção é que você compre e pague. É por isso que burocracia tão... existe, às vezes, uma solicitação de documentação que você diz, eita, não, mas assim fica um pouquinho receoso, mas a ideia é essa. É a preocupação em que o cliente ele tenha condições financeiras de pagar o imóvel, que não seja uma questão que na emoção ele possa comprar naquele momento um imóvel no Minha Casa Minha Vida e de repente compra um imóvel mais caro, um imóvel no SBPE, pega uma taxa de juros maior e assim não consiga arcar com a sua parcela. Então, pessoal, quando estiver passando pela entrevista com o corretor de imóveis, dá o maior número de informações possíveis, que isso aí vai lhe ajudar. Isso não vai lhe atrapalhar, com certeza. Outro gancho aqui do Sidney para falar o seguinte. A gente está falando aqui de pessoas que têm renda comprovada, né, Sidney? Mas tem muitos autônomos que acham que não pode comprar. Então, eu queria que você falasse, pessoal, quem são essas pessoas que podem comprar? Necessariamente, você não precisa ter carteira assinada. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um advogado, um médico, um empresário, um microempresário, aquela pessoa que vende, compra e vende, tem a sua lojinha de celular, tem a sua lojinha de roupa, essas pessoas também podem comprar, eles são autônomos, não têm carteira assinada. De que forma, Sidney, essas pessoas podem comprovar renda? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso aí, em relação até em um imposto de renda, que já estamos na época de se declarar imposto de renda. É muito importante isso. Você fez a pergunta e já começou respondendo, quando falou do imposto de renda. O imposto de renda, ele é o ponto de partida para as pessoas autônomas. Esses autônomos ou profissionais liberais. Para o cliente que deseja financiar um imóvel mais caro, um imóvel aí acima de 200 mil, que é o que a gente vem separando sempre aqui, SBPE de Minha Casa Minha Vida, seria o documento primordial para que acontecesse essa análise de crédito. É claro que, além desse documento, vai ser solicitado também o extrato bancário para verificar se está compatível com a declaração do imposto de renda. Já para as pessoas que desejam um imóvel abaixo do teto do Minha Casa Minha Vida, que é 191 mil, essa declaração, muitas vezes, ela é importante, que se tem a declaração do imposto de renda. Isso aí você tem uma lojinha, você pode declarar imposto de renda, N profissões que a gente percebe, principalmente na nossa cidade. Eu estava conversando outro dia com um colega, e ele falando sobre um estudo que Arapiraca, ela, apesar de não ter uma renda formal, que é de carteira assinada alta, tem uma grande parte de renda informal, de pessoas que ganham dinheiro na cidade sem ter a carteira assinada. E isso eu acredito que se estende para as outras cidades do nosso estado e do nosso país. Aí, essas pessoas, elas também podem estar apresentando a sua movimentação bancária, estar apresentando as suas contas de consumo, fatura de cartão, conta de água, luz, telefone, demonstrando através do seu... às vezes tem um ponto fixo, tem uma lojinha. Isso tudo vai ser analisado. Depois de uma análise, é feita uma entrevista para constatação dessa renda. Se realmente ficar constatado que o cliente possui aquela renda, aquela renda, pode ser contratado. E lembrando do seguinte, se ele está acima do limite de isenção do imposto de renda, aproveita essa época do imposto de renda, que vai até o final de maio, para fazer a declaração do imposto de renda. Por quê? É a forma do autônomo regularizar a sua renda. É o que a legislação pede e é o que é aceito pelo banco. Eu vou fazer uma pergunta aqui que também achei extremamente interessante. Eu acho que dá para o Sidney falar sobre uma parte da pergunta e você complementar sobre a pergunta.
deixa só complementar essa questão do imposto de renda. Essa questão do imposto de renda é muito importante que vocês procurem um profissional para que faça a declaração da maneira mais correta possível. Por que da maneira mais correta? Porque às vezes a gente percebe algumas declarações que são feitas de forma aleatória. E essa declaração, apesar de ser um documento formal, pode não ser aceito pelo banco por conta disso. A declaração ela tem regras de obrigatoriedade. Essas regras de obrigatoriedade são estipuladas pela Receita Federal. Ela tem, por exemplo, o valor mínimo, que se não me engano é 28.559, ela não pode ser como isento abaixo desse valor. Ela também pode ser aceita se tiver imposto a restituir. Então, tem esses itens que devem ser atentados para ver se você se enquadra em alguma dessas regras. Se você não se enquadrar, não adianta você fazer uma declaração, por exemplo, você ganha 1.800, fazer a declaração de R$ 1.800 mensais, já que você não está enquadrado. Aí você parte para outros documentos, que são os documentos que a gente já frisou. Extrato de conta, fatura de cartão de crédito e outros documentos, notas fiscais, de compra, entre outras situações, a depender da sua profissão. Muito, muito interessante essa sinalização do Sidney. Deixa bem claro para vocês que estão nos assistindo qual é os caminhos ideais para a gente aqui realizar o tão sonhado, o sonho da casa própria. Tem uma pergunta aqui que é interessante, porque é um tema que a gente fala muito sobre, e muita gente já deve ter escutado falar sobre essa palavrinha, esse complemento de palavra chamada aquisição e construção, né? Um dos nossos seguidores perguntou a gente qual é a principal diferença no financiamento para aquisição e construção, e essa aí eu vou deixar o Sidney responder. E antes de o Sidney responder sobre isso, a sugestão da Prêmio Imóveis sobre esse tema. E aí essa batata eu vou deixar para você responder. Aquisição e construção ou casa nova? A minha sugestão por que fazer aquisição e construção? Vamos falar da aquisição e construção num nível um pouco mais de casa, um pouco mais cara. Em condomínios fechados, por exemplo. Por que a gente sugere que o cliente faça a aquisição e construção? Porque ele começa a realizar o seu sonho na planta, porque ele pode construir a sua casa conforme tudo aquilo que ele vem sonhando. Então, o cliente, ele junto com seu parceiro, ele pode querer uma casa com 2 quartos, com 3 quartos, com varanda, com piscina. E isso é interessante porque a gente encontra muitas casas prontas por aí. Mas, às vezes, o cliente não gosta daquele modelo daquela casa. Então, na aquisição e construção, você tem essa vantagem de começar o seu sonho da planta. Então, hoje, a nossa sugestão, a gente sabe que tem em Arapiraca, em outras regiões de Alagoas e no Brasil, vários condomínios interessantes, vários locais para você fazer aquisição e construção. Mas hoje aqui em Arapiraca, e eu falo isso para as pessoas de Arapiraca e da região, o nosso foco hoje, a campanha que a gente está fazendo direcionado para aquisição e construção, é no residencial Flor de Maria. Se você não conhece esse residencial pertence à construtora Massaranduba, do nosso amigo Marco Roberto, mais conhecido na cidade e na região como Marquinho do Ocabol, né? Que será um dos nossos próximos convidados batendo um papo aqui com a gente. Então, assim, a gente tem hoje casas nesse condomínio a partir de R$380 mil, Arthur. R$380 mil é um valor de casa hoje muito acessível para as pessoas de Arapiraca. Então, a minha sugestão procure o corretor, procure uma construtora que você confie, procure, por quê? Porque você vai começar a ver essa obra sua crescendo da base e até o final. Então, Sidney, eu acho que as pessoas que procuram fazer aquisição e construção de casas de 300, de 400, de 500 e até de 1 milhão, a gente encontra casas aqui em condomínio. Existem vários condomínios bons em Arapiraca, mas hoje a nossa sugestão, se eu fosse sugerir para você, Arthur, para você, Sidney, para você que está nos assistindo, procure a gente, procure conhecer o Flor de Maria, procure o corretor da Prêmio, para que a gente possa levar você lá, entre nas nossas redes sociais, marque com o nosso corretor, que a gente vai fazer uma visita e mostrar para você o porquê da gente estar oferecendo para você hoje o residencial Flor de Maria, pela bela estrutura que ela está apresentando e as casas que já estão em construção lá, e gente, inclusive,
até morando. E uma bela área de lazer para você curtir com seus filhos, com seu esposo, com a sua família e até com seus bichinhos de estimação. Né? Lá tem. É um dos poucos condomínios de Arapiraca que tem um espaço pet para que você possa estar junto com seu bichinho de estimação, aproveitando a vida, aproveitando o local. Uma curiosidade que é interessante quando a gente fala de aquisição e construção é que hoje Arapiraca, dentro do Brasil, né, Cid? Você vai poder responder para a gente, é uma das cidades, a nossa região como um todo, é a força da aquisição e construção aqui na nossa região, ela é muito forte. Então, assim, vou deixar o Sidney responder e falar um pouco sobre aquisição e construção e falar qual a principal diferença, Sidney, do eu quero um imóvel pronto para financiar ou eu quero fazer do meu jeito, da minha forma, esse financiamento do meu imóvel. Veja só, a gente falou no início da entrevista, né, sobre essa questão dos financiamentos, que a gente tem o financiamento para o imóvel pronto e tem também para a construção. O que é a aquisição de terreno e construção em terreno próprio? A aquisição de terreno e construção é para aquele cliente que não está com tanta pressa, né, de comprar aquele imóvel que já está pronto, ou não gostou do modelo, da forma como foi construída a planta, que é algo mais customizado, personalizado da sua maneira. Aí ele tem a oportunidade de escolher o projeto, a Caixa vai realizar o pagamento do lote e vai liberar o dinheiro por medição. Como assim por medição? À medida que vai sendo executada a obra, executou 10%, a Caixa libera 10% do recurso. Executou 20%, a Caixa libera 20%, assim sucessivamente, até o final da construção. Então, ele tem esta opção de fazer a construção onde ele desejar, é claro que isso em área urbana, né? E fazer o projeto da maneira que ele também desejar. Esse é a aquisição de terreno e construção. Já a construção em terreno próprio é para aquele cliente que já tem um lote. O cara comprou o lote num determinado condomínio. Ou no mesmo sem ser em condomínio também. Ele tem, que a gente está falando muito aqui, falou do Flor de Maria, aí eu acabei... Pode ser em qualquer local. Pode ser em qualquer local. Ele escolheu aquele lote urbano, né? Aí comprou, pagou e está lá sem o recurso para fazer a construção. O que acontece? A Caixa também faz o financiamento da obra. Ela vai disponibilizar por medição, da mesma forma na aquisição, o dinheiro para que você execute a sua casa. Um exemplo, fez a primeiro passo, aprovação do crédito. Aprovou o crédito com as documentações básicas que são exigidas, né? Documento de identificação e documentos de renda. Aprovou o teu crédito, você sabe quanto é que você tem. Aí fez o projeto baseado naquilo ali, aí você vai fazer um projeto aí de 500 mil, a Caixa aprovou para você 400 mil, você tem os outros 100 mil, diz, beleza, eu posso começar aqui minha obra. Começa a obra, à medida que a Caixa for, que você executou lá 10%, a Caixa vai lhe restituir os 10% em cima do valor financiado, no caso 40 mil. Aí você continua com a sua obra e assim vai sendo pago. E para isso aí, você tem a ajuda aí dos corretores que podem estar direcionando para a gente e a gente fazer todo esse processo para que você não fique preocupado, que é normal a insegurança. É um processo para quem está no meio simples, mas para quem não trabalha com isso pode se tornar complexo. Aí por isso que a gente está sempre prestando uma assessoria junto aos clientes para que eles não tenham essa dificuldade nesse tipo de financiamento. Muito show, muito show. Mais uma vez, pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que está com a gente até o momento, tá? Agradecer o pessoal e a assistência do pessoal do 7 Segundos. O 7 Segundos é o maior canal de notícias de Alagoas. Está muito engajado nessa questão de trazer o melhor conteúdo para vocês. Dizer a vocês que sigam, assinem as notificações. Tá onde? Tá aqui embaixo o sininho. Tá aqui embaixo o sininho? Tá aqui embaixo o sininho. Assina as notificações, tá? Segue a Prêmio no Instagram. @Prêmio Imóveis, dá o like, curte e compartilha com a galera, porque aqui é conteúdo de verdade, tá? Agradecer a presença do Sidney, para finalizar com uma pergunta muito interessante também, gostei. A gente recebeu várias, agradecer a participação de todo mundo que participou, que mandou a sua dúvida, que mandou a sua mensagem. Mas eu queria, gostei da pergunta aqui, vou repassar para você e mais uma vez deixar a gente fazer o quê? Escutar o velho, porque a gente tá aqui para escutar o velho. Vamos lá. A Clara perguntou o seguinte: como avaliar a confiança
do responsável pela construção de um imóvel e garantir que o projeto esteja de conformidade com as normas de segurança e qualidade exigidas pela legislação. Como é que eu consigo entender que eu vou deixar o meu sonho, de alguma forma, na mão de uma pessoa e vou me sentir bem com isso? Qual é a sugestão do sindicalista com relação a essa relação em si do cliente e quem está fazendo o imóvel? Veja só, esses financiamentos, a Caixa concede direto ao cliente. E o cliente faz a contratação da sua construtora. Nessa construtora, o ideal é que ela tenha um responsável técnico, que é um engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a sua obra. Mas eu acredito que o principal ainda é o acompanhamento do próprio cliente. Sim, aí esse acompanhamento temos a ART, né, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é quando é emitido pelo CREA, que é o engenheiro, ou RRT, que é registro de responsabilidade técnica, que é o CAL do arquiteto quem emite. Esse profissional, ele está atestando ali que está sendo seguidas as normas. Mas a gente precisa ter esse acompanhamento de ir lá. Aí eu não tenho conhecimento técnico. Conversa com esse responsável técnico. Se você, mesmo assim, ainda não se sentir seguro, procura outro responsável técnico para ir até a tua obra, para dar uma olhada se está sendo executado da maneira que deve ser executado, para que você não venha a ter problemas futuros. O que não pode acontecer é você, de repente, assina um projeto, deixa lá a cargo apenas da construtora, você não olha nada, não fiscaliza, não olha a sua obra, não olha como é que está a execução. De repente, a obra está pronta e você insatisfeito. Que esse feedback ele vai ser importante também para quem está construindo a tua obra, para que cada vez mais se especialize e que não venha a ter problema, certo? Então, é uma pergunta bastante ampla que a gente poderia entrar em vários méritos aqui, entrar no mérito de você selecionar a construtora que você tenha confiança, talvez você verificar o histórico dessa construtora, né? Ver se tem reclamação, se não tem reclamação. E aí volta aquela questão também de você conversar com o seu corretor de imóveis, de alinhar com ele se essa construtora ele já teve problema, se tem outras obras em andamento, checar essas outras obras. E assim, como a escolha do imóvel, se você fosse comprar ele pronto, né? Você tem que ter o zelo que você está comprando um sonho. Você não está comprando apenas uma casa. Essa questão de sonho que a gente preza muito. Aproveitando aqui o Sidney, pegar um gancho, o primeiro passo é procurar uma construtora. Temos várias construtoras na nossa região que são muito boas mesmo. Mas se você quer conhecê-la melhor, visite um imóvel pronto dessa construtora que você está querendo fazer o seu imóvel. Porque aí você vai ter a visão dos acabamentos, dos produtos que está sendo usado, a qualidade. E aí é interessante a questão da aquisição e construção, porque você pode escolher todo o material do seu imóvel que você vai construir. É só combinar com o construtor, que você assinou anteriormente um contrato, né, de responsabilidade para a construção, e conhecer um imóvel dele já pronto. Então, a nossa dica é, escolheu a construtora, vá visitar as obras que ele vem realizando, procure saber do mercado há quanto tempo ele constrói, e se você gostar, feche negócio e realize o seu sonho. Então, para agradecer aqui, Sidney, aproveitar, para agradecer a você pela presença. Arthur, agora é com você. Deixa eu tomar mais um minutinho. Você falou uma coisa. O velho, mais uma vez, ele destacou outro ponto implicitamente. Essa questão do contrato. É muito importante que tenha-se um contrato de prestação de serviço. Muitas vezes, principalmente na nossa região, o pessoal está muito na palavra. Mas é importante que, para dirimir qualquer questão, você tenha um contrato, esteja escrito preto no branco, de como é que foi fechado o negócio. E esse contrato ele vai lhe ajudar também no caso de você precisar fazer uma reclamação, de você reclamar que a obra não foi executada. Por quê? A obra ela é executada por etapa e você vai assinando um documento, uma planilha e o responsável técnico também.
Se você não tem nenhum contrato, muitas vezes aquela pessoa que construiu vai ficar de boca. Eita, era para fazer assim, não era? Então faz um contrato, faz um memorial descritivo de como é que vai ser a tua obra, para que você não tenha problema. E voltando a essa questão da construção, quando você faz aquisição e construção ou construção em terreno próprio, à medida que vai sendo executada a obra, você assina um documento. Esse documento chama PLS, Planilha de Levantamento de Serviço. Lá você está atestando que os serviços foram executados. Além do responsável técnico assinar, você assina junto. Então, acompanha para ver se realmente foi executado aquele serviço, se já está aquela porcentagem, se está correto. O dinheiro é repassado para você, você vai fazer o repasse do dinheiro. Se a tua obra não está andando, chama o construtor para conversar, para que a obra ande. Porque depois, se você assina o documento e, de repente, você assinou que a obra está 80% e você visivelmente percebe que a obra não está nem 50%, você também vai acabar, você vai ser o principal prejudicado. Depois dessa aula, né, gostaria demais de agradecer a presença dele, Sidney Calisto, tá aqui com a gente. Velho, escuta o velho, fica ligadinho. Mais uma vez reforçar para vocês, tá? Segue o Instagram da Prêmio Imóveis. Ativa as notificações do maior portal de notícias de Alagoas, o portal 7 Segundos. Compartilha com aquele amigo que está na dúvida sobre como realizar o financiamento, de qual as melhores opções de imóveis, taxa de juros, tudo isso a gente vai tirar essa dúvida com vocês. Agradecer a vocês que ficaram com a gente até esse momento, tá? Trazer esse conteúdo para vocês é de extrema relevância para abrir a mente do nosso cliente, do telespectador dos 7 Segundos. E fica ligado que tem mais. Até mais. Valeu, valeu.